Sabe qual que é o meu superpoder? Eu tenho a habilidade absurda de gostar de jogos que todo mundo odeia. E não é por ser do contra. Porque eu descobri uma verdade que a internet não quer aceitar. Às vezes, os jogos mais odiados são os mais divertidos. E hoje, eu tô aqui pra provar isso jogando Sonic Unleashed. Um jogo que transformou nosso ouriço azul favorito num lobisomem furry. E que aparentemente é uma obra-prima incompreendida. Here we go! Olha, vamos lá, eu preciso confessar uma coisa que vai fazer metade de vocês me acharem completamente maluco. Eu reconheço, a maioria das franquias que eu amo são os jogos mais odiados dela. Sim, eu sou esse cara. Deixa eu te dar alguns exemplos pra você entender o nível da minha situação. Eu conheci Devil May Cry pelo remake DMC, aquele americano de 2013, que a galera trata como se fosse um filho rejeitado da família. Sabe aquele que ninguém convida pro churrasco de família? Então, é isso mesmo. Embora convenhamos, o rap total desse jogo ficou muito tempo na minha playlist. O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Filho de anjo e demônio, Devil May Cry, Devil May Cry. Santa mãe do céu! Não me joguem. Outro exemplo, Crash Mind Over Mutantes, de Xbox 360. Thank you, Crash. My powers were useless against them. Vai tomar no cu! A maioria dos fãs desse Crash falam que a franquia morreu ali, que aquilo foi o fim dos tempos, que é o apocalipse dos marsupiais. E que foi uma verdade que ninguém quer ouvir, mano. Eu nunca entendi essa obsessão da galera em decretar que um jogo matou uma franquia inteira, tipo... Gente, vamos parar pra pensar com calma aqui. Se um jogo conseguiu matar uma franquia inteira, talvez o problema não fosse o jogo, mas a própria franquia que já tava pendurada num fio. Mas vocês não estão prontos pra ouvir essa conversa. Então vamos em frente. Seguindo essa linha de raciocínio completamente caótica da minha vida, eu conheci Sonic através do Unleashed. Eu joguei um lá do Sonic que ficava de noite e dia. De noite ele ficava uma besta grandona lá. É E de esse? dia era o Sonic normal. Seja Não, bem-vindo. pô. Eu não tinha separado não. O único Sonic que eu joguei foi aquele do Clique Jogos. Não era esse Sonic, não? Cara, é esse mesmo. Caralho, que saudade. Isso mesmo, o famoso Sonic Lobisomem Furry, o jogo que metade da internet ama e a outra metade finge que não existe. E hoje eu vim aqui fazer uma coisa que eu tô devendo há muito tempo, contar tudo sobre esse jogo. Eu vou te mostrar coisas que você não sabia. Nossa! Vou te mostrar a minha história pessoal com ele. E sim, eu tenho um carinho gigante por esse título, tanto que eu fiz um vídeo inteiro dedicado a ele. Então pega teu controle, sinta-se confortável e vem comigo nessa jornada nostálgica. Vamos. É os guris do Grêmio. Meu Deus do céu, tão sem freio. Vamos. Vamos voltar no tempo. Isso não é propaganda de filme da Marvel. Tudo começou quando eu tinha uns 6, talvez 8 anos. A memória de criança é meio nebulosa. Mas o sentimento, esse eu lembro perfeitamente. Eu tinha meu PlayStation 2. E olha, eu falei que tinha errado. Tenho meu PlayStation 2. Tá aqui comigo até hoje. Todo surrado, sofrido, mas tá vivo. É praticamente um membro da família já. E olha essa belezinha aqui. Pode não parecer grande coisa, mas na época era o meu portal pros mundos infinitos. E lembro vagamente de ter Sonic Unleashed nele. Claramente pirata, né? Vamos ser bem sinceros, todo mundo que tinha um Play 2 no Brasil jogava pirata, era tipo uma lei não escrita pela nação. Se você vier aqui nos comentários e falar, mas eu tinha o jogo original na época, desculpa, mas eu simplesmente não vou acreditar, é impossível. A gente vivia numa época em que comprar um jogo original custava tipo um salário inteiro dos nossos pais, hein? Então não, você não tinha. Aceita e segue o baile. Mas aqui começa o drama da minha infância game. Meu Play 2 tinha um probleminha chato desde que eu me entendo por gente. Depois de um tempo jogando, ele esquentava igual panela de pressão e começava a zoar a tela inteira. Virava um festival de glitch, travamento e aquela tela azul da morte. Eu considerava isso como um timer natural pra parar de jogar. Tipo, beleza, deu tempo, vou brincar de outra coisa, depois eu volto. Os anos foram passando e eu cresci. Meu gosto pra jogos mudou, mas aquela vontade de zerar Sonic Unleashed continuava lá, martelando na minha cabeça de vez em quando. Até que um dia, a vida deu uma reviravolta, meus amigos. Eu troquei meu videogame e fui pra um Xbox 360. Casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta. Com dinheiro da gorjeta vou ganhar da Dona Florinda. Vou comprar um pirulito lá na venda. E cara, quando eu tava lá em Mauá, andando naquela galeria aleatória, eu vi. Vejo, Lucas! Vejo hentai, sim! No fundo de uma loja, uma prateleira, no meio, esquecida, a capa do Sonic Unleashed para 360. Mano, eu fiquei maravilhado. Foi tipo encontrar um tesouro perdido. Meus olhos brilharam que nem os de personagem de anime quando eles descobrem um poder oculto. Eu implorei
implorei mesmo pra minha mãe comprar. Eu fiz aquela carinha de cachorro pidão. A sua mãe tá sabendo que você gosta de rapazes? E ela comprou. Cara, eu rejoguei umas 45 vezes. Parando pra pensar agora, eu nunca peguei 100% dele. Nunca fui de completar jogos totalmente, sabe? É engraçado porque tem gente que não se importa em passar 300 horas coletando todas as moedas, desbloqueando todos os extras, pegando todas as conquistas. Pra mim, o jogo até me satisfazer com a história e com a experiência. Os outros é tipo, como assim você não passou 500 horas coletando as moedas cintilantes? Que absurdo. Cada um tem seu jeito de aproveitar os games, fazer o quê? Fala sua mãe. Sua bicha. Avança pra 2024 e eu tô aqui, vivendo minha vida adulta, trabalhando, fazendo vídeo. E do nada bate aquele estalo. Sabe quando você lembra de algo da sua infância e fica com vontade de reviver aquilo? Pois é, eu precisava jogar Sonic Unleashed de novo. Era tipo uma necessidade quase espiritual. Lá fui eu, abri o Google, pesquisar Sonic Unleashed para PC. Olha, eu evitei pesquisar Sonic Firmware para PC porque eu sei exatamente que tipo de resultado isso ia me trazer e não era o que eu tava procurando. Você me entende? E pra minha surpresa absoluta, não existe um port oficial pra PC. Eu fiquei tipo, é isso? Acabou? Não tem jeito? A SEGA simplesmente decidiu que esse jogo não merece uma versão pra PC. Mas poderia ser o fim do vídeo, galera. Poderia rolar uns créditos agora, tocar aquela musiquinha triste, todo mundo ir pra casa. Mas eu não vou fazer essa sacanagem com vocês. A parada é a seguinte: realmente não tem um port oficial. E eu quero que vocês guardem essa palavra porque ela vai ser importante daqui a pouco. Então eu tinha 3 opções na minha frente. Opção número 1, baixar um emulador do Play 2. Mas tipo, eu não queria fazer isso, pelo menos não pra esse vídeo específico. Eu queria algo mais refinado. Opção número 2, emular o Xbox 360 na minha máquina. E olha, eu meio que já sabia que isso não ia dar muito certo. Eu nunca fui muito fã de emulador, porque toda vez que eu tentei usar eu tive experiências bem frustrantes. Travamentos, bugs, FPS caindo, aquele tipo de coisa que tira toda a diversão. E você fala, foda-se, não vou mais fazer. Foi aí que aconteceu algo quase mágico. Apareceu na minha timeline. E se meu celular tivesse me ouvindo pensando sobre isso, um link pra GitHub de uma versão melhorada de Sonic Unleashed para PC. E não era qualquer coisa não, era um projeto feito por fãs, com melhorias gráficas, correções de bug, otimização de performance. Cara, caiu como uma luva, como se o universo tivesse conspirado ao meu favor. Rapaz, Eita. Cara, que porra é essa, mano? Caralho, a mãe do Renan! É R$1 a palma da banana. É R$1 a palma da banana. Ana, é R$1 a palma da banana. então eu fui pesquisar mais a fundo sobre isso, né? Porque quando aparece algo bom demais pra ser verdade, geralmente tem alguma pegadinha escondida. E eu descobri uma parada muito interessante. Embora nosso ouriço lobinho nunca tenha sido elogiado pelas críticas especializadas, ele vendeu muito bem pra época. Tipo, consideravelmente bem mesmo. E ganhou uma fanbase enorme, dedicada e apaixonada. Até hoje tem gente fazendo conteúdo sobre esse jogo, se você for parar pra ver. Então, lá tava eu, encarando a tela do meu PC, olhando aquele arquivo de download tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Deixa eu deixar uma coisinha aqui bem clara. Embora eu possa parecer um gênio da computação para algumas pessoas, eu sou um completo ignorante quando o assunto é GitHub. Eu não fazia a menor ideia do que era isso até gravar esse vídeo. Para contextualizar para quem é exatamente igual a mim e não manjava nada, GitHub é basicamente um site onde os programadores postam seus projetos, seus códigos, seus arquivos, e outras pessoas podem ver, avaliar e até colaborar nesses projetos. É tipo um LinkedIn pra nerd, um Tinder de programador. Sacanagem. Eu fiz questão de verificar tudo sobre o projeto. Olhei o perfil do criador, o histórico de trabalhos que ele teve, os comentários de outras pessoas que já tinham baixado. Porque, tipo assim, eu tenho certeza que já tem uns 5, 6 russos morando no meu PC por causa de outras coisas que eu já baixei. Se eu botar um chinês ali também, vai rolar xenofobia digital, eu tenho certeza disso. Não tava afim de pegar vírus daqueles anúncios de mães solteiras na sua região, querendo... Você sabe. Baixei o arquivo todo certinho, extraí, botei pra rodar e xablau. Não funcionou. Eu vim fazer um anúncio. Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. Ele mijou na porra da minha esposa. Xquedelite Tanzada. Quando você inicia o programa pela primeira vez, aparece uma mensagem gigante na tela dizendo que você precisa de uma cópia original do jogo. Daí eu pensei, ok, mas peraí, quê? Aparentemente, para
Pra fazer essa maravilha funcionar, você precisa de uma lista de coisas que parece missão da NASA, não vou negar. Primeiro, você precisa ter a versão do jogo de Xbox 360, a versão física dele, em disco. Segundo, você precisa ter um Xbox 360 funcionando, não pode ser aquele quebrado que tá juntando poeira no seu armário. Terceiro, você tem que instalar o jogo no HD do console. E quarto, você precisa passar os arquivos pro PC usando um cabo específico. Eu olhei pra essa lista e pensei, meu irmão, por quê? Não, eu definitivamente não ia sair caçando o Xbox 360 só pra isso. Porque vamos ser completamente sinceros aqui, né? Se eu tivesse um 360 funcionando, eu não estaria fazendo todo esse malabarismo pra jogar no PC, né não? Então eu fiz o que qualquer pessoa sensata, desesperada e sem opções faria. Eu instalei mais um hack russo na minha máquina. Eu tinha o jogo base, as DLC, tudo bonitinho. Joguei no programa aí, agora funcionou, vamos, bora. A tela de início apareceu e o logo da SEGA brilhou na minha frente. SEGA. E eu senti aquele quentinho do coração de quem finalmente conseguiu o que queria. B. Eu vi um Odd Amazing. Odd Amazing. Ah, S. Pega. S de sabor. Energético. Caralho, olha o macaco em cima do poste. Eu sei o que vocês devem estar pensando. Cara, já tá enrolando demais, já deu 50 minutos de vídeo e não saiu do começo ainda. Eu sei, mas é que a jornada pra chegar até aqui foi tão maluca que eu precisava contar, mano. Agora sim, vamos pro que interessa. Ah, vamos nessa! Cara, eu arrepiei todinho todas as vezes que eu vejo essa abertura, mano. Como Você que é quer possível algo marretada tão do simples Thor? quando um planeta no meio da tela girando com aquela música épica tocando me faz ficar maravilhado, igual quando eu tinha 9 anos, mano. Não faz sentido, mas é o que acontece. Inicia um novo jogo e vem aquela cutscene que a gente já viu em inúmeros AMVs e edits pela internet. Aliás, pode separar aí, editor, todos os AMVs e edits que você achar enquanto eu tô falando. Vai ser muita coisa, mas eu garanto que vai. A parada começa naquela tela clássica de Sonic, aquele que todo fã conhece de cor. E cara, olha esses gráficos. Demais sério, essa o jogo cena. tá muito Olha mais essa bonito do que eu me geometria. lembro. Será que eu tô chapando? É impressão minha? Será que minha memória de infância deixou tudo mais feio do que era? Eu fui nas configurações do projeto pra checar e descobri que sim, o jogo tá completamente remasterizado. Peraí, mano, qual é? Sou eu, mano? Eu tô remasterizado. Caô, é tu, meu nobre? Que isso, meu parceiro? E aí, cara, ele tá bonito. Os caras fizeram um trabalho insano, moleque. Texturas em alta resolução, iluminação melhorada, efeitos visuais aprimorados, tá simplesmente lindo. Inclusive, tem até uma observação importante lá dizendo pra não deixar passar de 60 FPS, porque pode zoar alguém. É que ele não foi programado originalmente pra rodar nessa taxa de quadros. Coisa de engine antiga mesmo. E cara, esses caras conseguem fazer essas paradas, tipo, eles pegam um jogo de 2008 e deixam ele parecer um lançamento de 2024. É bruxaria essa parada, só pode. Enfim, voltando pro que importa. Come torta! Pra quem nasceu dentro de uma caverna, ficou isolado da sociedade, não manja nada da lore desse jogo, deixa eu te resumir rapidinho. O Eggman fazendo uma maldade como sempre. Você gostou disso, Lula? Eu mijei na lua. Faz o L agora. Sonic aparece lá pra parar a parada. Tá torcendo contra o meu progresso. Só que dessa vez o careca armou uma maracutaia gigante. Fred, eu sou o homem por trás da maracutaia. Eu sempre volto, meu filho. Ele conseguiu roubar todo o poder das Esmeraldas do Caos e usou essa energia pra literalmente abrir a terra no meio. E no processo, ele libertou um mal ancestral que estava selado no núcleo da Terra há milênios, um ser conhecido como Dark Gaia. Ele fodeu a minha esposa, então adivinhe, eu vou foder a terra! Uma mão vai na cabeça. É o menino de papai, é? Eu!
Seu objetivo no jogo é extremamente simples de entender. Você precisa recuperar o poder das esmeraldas do caos e fazer o planeta ficar completo e bonitinho de novo. Dia normal na vida do Sonic. As fases do dia são mega rápidas. Tipo, você corre em velocidades absurdas, faz giros malucos, tem momentos em 2D lateral, alterna pro 3D com pequenas hordas de inimigos. É Sonic sendo Sonic. É o Rush na pista, então todo mundo olha. Rush começa a dançar e todas as calcinhas se molham. Pulso dela é uma piscina, eu vou precisar de uma boia. Tudo que você espera num jogo do Ouriço Azul. Agora, irmão, as fases de noite, não, essas merecem um capítulo inteiro só pra elas, calma aí. Te agarro pela cabeça, assim, dou um golpe pela cabeça, assim, e te jogo. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Kojima. Em meados de 2006, foi lançada uma franquia que eu presumo que vocês conheçam. Não é muito famosa, é meio cult, mas acho que a galera vai pegar referência. Eu tô falando de God of War, aquele jogo da moeda de R$1 que todo mundo tinha pirata de Play 2. God of War popularizou o estilo de jogo chamado Hack and Slash, pancadaria estilosa, combos cinematográficos e aquela vibe toda. E como God of War tava no hype absurdo na época, vários outros títulos tentaram imitar o formato. E claramente nosso Ouriço Azul, ou melhor, nosso Lobinho Azul, não ia ficar de fora dessa. E foi exatamente aqui, que a internet decidiu que Sonic Unleashed era o maior crime contra a humanidade já cometido na história dos videogames. Nossa, Sonic tá muito lento, a gameplay é muito chata e repetitiva. Tu acha que engana quem? Arrombado. Tu gosta muito é de queimar tua beiradinha, rapaz. Eu acho que eu achei isso a coisa mais foda do mundo. Eu achava o máximo transformar num lobisomem e sair descendo a porrada em tudo. Era diferente, era único. O mais importante, era divertido. E aqui vai uma reflexão importante. É incrível a capacidade que as pessoas têm de julgar quando uma franquia tenta fazer algo diferente. Todo mundo aqui reclama que os jogos do Sonic são sempre a mesma coisa. Aí quando querem fazer algo novo, reclamam também. Não tem como ganhar, né, rapaziada? Isso me quer. Não é à toa que depois disso surgiu Sonic Forces, né? Aquele jogo completamente genérico. Mas vamos fingir que esse jogo nem existe, tá? A gente tá falando de coisa boa. Nas fases noturnas, o clima é totalmente diferente. A vibe muda completamente. Você não tá mais correndo em alta velocidade. Agora você tá explorando, quebrando coisas, resolvendo puzzles simples de plataforma e principalmente descendo a porrada em hordas de inimigos. Badass, apocalyptic, savage, sick skills, smoking sexy style. Sonic Warhog, como é chamado, é forte. Tem braços elásticos que podem se esticar para alcançar plataformas distantes e puxar objetos. Ele tem combos diferentes, golpes especiais, e quanto mais você joga, mais habilidades você desbloqueia. Sim, tem a progressão de personagem. Tem RPG leve ali no meio. E olha, eu entendo que não era o que todo mundo esperava de um jogo de Sonic. Eu entendo que muita gente queria só fases em alta velocidade o tempo todo. Mas cara, eu acho que esse contraste entre o dia e a noite funciona muito bem. É como se fossem dois jogos em um. E pra mim, isso era valor dobrado. Mulher não quis fazer comida, eu fui lá e dei uma bica. Vamos comer abóbora, melancia, banana, manga. Ninguém vai pegar meu telefone. Agora vamos falar de algo que pouca gente menciona quando discute Sonic Unleashed, mas que na minha opinião é um dos aspectos mais incríveis do jogo. A trilha sonora. Cara, Sonic Unleashed tem uma das melhores atmosferas de toda a franquia Sonic. E eu não tô exagerando nisso nem um pouco. Cada continente que você visita no jogo tem sua própria identidade musical. E não é só tipo música de fase bonita número 23. Não. Cada lugar parece vivo. Cada trilha sonora te teletransporta para aquele local. Deixa eu te dar alguns exemplos mais concretos. Quando você chega em Apostos, que é claramente inspirado na Grécia, a música tem aqueles instrumentos mediterrâneos, aquela vibe de ilha paradisíaca, sol quente, mar azul, você sente que tá num lugar ensolarado e acolhedor. Aí você vai pra Espagônia, que é basicamente a Europa. E a música muda completamente, vira algo mais clássico, mais elegante, com toques de música europeia. Você consegue praticamente ver as catedrais góticas e as ruas de paralelepípedo só ouvindo a música.
Alaska, que é tipo um Canadá gelado do universo de Sonic, a música é toda baseada em instrumentos de sopro. Tem aquela vibe de frio, de vastidão, de aurora boreal. É perfeita. Chunnan, que é a China do jogo, instrumentos tradicionais chineses, aquela harmonia que só a música asiática consegue criar. É simplesmente lindo, irmão. E chamar inspirada no Oriente Médio e no norte da África. Cara, os instrumentos árabes de percussão, aquela atmosfera de desertos e bazares movimentados, você fecha os olhos e tá lá. Tem toda uma atenção aos detalhes que é absurda. Quando você tá andando pelas vilas durante o dia, a música de fundo é tranquila, acolhedora. À noite, a mesma vila tem uma música completamente diferente, mais misteriosa, um ar mais perigoso, sabe? A SEGA e a Sonic Team investiram pesado na produção musical desse jogo. Não foi simplesmente jogar um sintetizador e chamar de dia. E sabe o que é mais louco? Na época quase ninguém falou sobre isso. Todo mundo tava ocupado demais reclamando das fases noturnas para perceber a obra de arte sonora que tinha ali. Foi quando? Se for a edição do Dag, vai... Ah tá, então vai ser rápido. Ligou a edição do Dag. Mano, seu cu. Vai tomar no teu cu, filha da puta. Bob Esponja, eu prendi minhas bolas. Agora vamos falar um pouquinho me deixa extremamente feliz e a comunidade que se formou em torno de Sonic Unleashed. Apesar de todas as críticas na época do lançamento, apesar de todo o hate que ele recebeu, uma coisa aconteceu com o passar dos anos. As pessoas começaram a reavaliar o jogo, começaram a perceber que talvez, só talvez, Sonic Unleashed não era o desastre que diziam ser. Começaram a ver os méritos, apreciar as coisas boas e entender que os desenvolvedores estavam tentando fazer. E hoje que Sonic Unleashed tem uma fanbase enorme. Tem speedrun que fazem coisas absurdas com esse jogo. Tem a galera que faz mod. Tem artista fazendo fanart linda. Tem músico fazendo remix. E sabe qual a parte mais legal? A SEGA percebeu isso. Sonic Generations, que saiu em 2011, tinha uma das fases jogáveis. Eles trouxeram de volta porque perceberam que as fases de velocidade do Unleashed eram adoradas. E olha, eu sei que tem muita gente que ainda odeia Sonic Unleashed. Tudo bem, gosto é gosto. Mas pelo menos agora todo mundo tem um consenso que as fases de dia são fantásticas, que a trilha sonora é incrível e que visualmente o jogo é lindo. E que as fases de noite são muito foda, tá? Deixando isso claro. Como é que eu explico? Não! Ai, vai virar o Lobão. Eu me tornando racista. Tá que pariu. Vontade de fazer um sexo. Voltando àquele primeiro ponto que eu mencionei no começo do vídeo sobre gostar de jogos ruins. Sabe por que eu acho que isso é importante? Porque mostra que você forma suas próprias opiniões em vez de só seguir uma manada. Se eu tivesse olhado as reviews de Sonic Unleashed na época e decidido, eu não vou nem tentar, eu teria perdido uma experiência incrível. Eu teria perdido horas de diversão. Eu teria perdido as memórias que eu carrego até hoje. E isso aplica tanta coisa na vida, não só com jogos. Quantos filmes incríveis são massacrados pela crítica, mas amados pelo público? Quantos álbuns de música são completamente ignorados no lançamento, mas viram cult clássicos depois? O que eu quero dizer é que não deixe que a opinião dos outros defina o que você deve gostar. Eu acho que não tem problema um homem ter voz de garotinha. Experimente as coisas, forme suas próprias conclusões. Pode ser que você concorde com a maioria, pode ser que você discorde completamente e tá tudo bem. Tá tudo bem, cê joga na minha cara e tá tudo bem.
Eu não tô dizendo que Sonic Unleashed é uma obra-prima perfeita sem defeitos. Tem problemas? Lógico que tem. As fases noturnas poderiam ser muito mais curtas. Algumas missões secundárias são chatas. A dificuldade às vezes é inconsistente. Pra mim, os pontos positivos superam muito os negativos. E a experiência como um todo foi mágica. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem se você jogou e não gostou. Cara, gosto é pessoal. O que importa é que você experimentou, formou sua opinião e seguiu em frente. O problema nunca foi o jogo ser bom ou ruim. O problema é que quando as pessoas fazem o jogo ser parte da identidade delas, a ponto de atacar quem pensa diferente. Tipo, relaxa, é só um jogo de um ouriço azul. Não precisa virar guerra. Rezaremos para o Beta que sobre algo para ele neste ano. Brudão, não sobrou nada pro Betinha. Ontem de manhã, Betinho entupiu o umbigo. Então vai lá. Vai lá, dá lá pro cara lá, vai lá, porra. Vai todo mundo pro caralho. Joga aquele jogo ruim que você sempre quis jogar. Assiste aquele filme que todo mundo odeia, mas você tem uma curiosidade. Escuta aquela música que é considerada cringe. Todos se mencionam, vão pra puta que pariu. Viva a sua vida, curte o que te faz feliz. E se alguém vier te zoar, manda eles jogarem Sonic Unleashed. Bom, esse foi meu vídeo gigante. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa jornada maluca. Se você gostou desse vídeo, identificou com alguma parte, ou simplesmente curtiu ouvir um cara falando apaixonadamente sobre um jogo de ouriço lobisomem por 1h30, deixa aquele like maroto aí embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra o que vocês querem mais conteúdos assim. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, cara, você tá esperando o quê, mano? Aperta aquele botão de se inscrever e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Tenho muito mais conteúdo sobre jogos nostálgicos, análises profundas e histórias pessoais chegando. E deixa aqui nos comentários qual foi aquele jogo da sua infância que todo mundo odiava, mas você amava. Eu quero saber. Vamos criar uma corrente de jogos ruins, que na verdade são incríveis. Também deixa sugestões de jogos que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. Pode ser qualquer coisa, qualquer plataforma, qualquer época. Se tem uma história legal, eu vou querer contar. Enfim, muito obrigado de coração por ter chegado até aqui. Vocês são incríveis. Um abraço gigante e nos vemos no próximo vídeo. É nóis. É foda, gente. Nossa. Ser de